Seguimos esta semana de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Erechim. Todos tiveram um tempo de 20 minutos para falar sobre suas propostas da sua coligação. Hoje, nosso último convidado é Roberto Lucas, da chapa Erechim Acima de Tudo. Nessa noite, realizamos a última entrevista com os candidatos a vice-prefeito. E o nosso convidado é o Roberto Lucas, da chapa Erechim Acima de Tudo. Nós vamos conversar e o candidato terá 20 minutos para falar das suas ideias e suas propostas para que torne Erechim uma cidade melhor de se viver. Bem-vindo, candidato. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Como eu sempre tenho falado nos últimos dias, o papel da imprensa é realmente muito importante no jogo democrático, pois nós devemos observar, todos devemos observar a questão da isonomia, onde todos os candidatos têm a oportunidade de falar seu programa de governo. Então agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Obrigada, é um prazer recebê-lo aqui na TV. Candidato, o Distrito Industrial da Visorze pode instalar muitas empresas e gerar empregos e assim distribuir renda para diversas famílias e tornar Erechim um grande polo industrial. Na sua opinião, qual a importância deste distrito e os projetos caso eleito? Esse distrito ele é muito importante para a questão da geração de empregos e fomento do empreendedorismo na cidade. Ele está hoje de forma irregular, nós devemos regularizá-lo. E também a questão da infraestrutura dele. Nós temos que, no momento de transição intergovernos, nós devemos conhecer o nosso potencial do parque de máquinas, inclusive, e pretendemos sim viabilizar ali obras para que se torne atrativo para empresas, inclusive de fora, virem a se colocarem aqui no município. Ok. 2020 foi um ano marcado pela pandemia do coronavírus, que deixou marcas na vida de muitas pessoas. Em 2021 ainda vamos ter muitos reflexos desta pandemia. No seu plano de governo, o que se planeja para oferecer uma saúde mais abrangente e eficiente na hora de oferecer serviços em unidades básicas e também na Fundação Hospitalar Santa Terezinha? Bom, veja bem, Sandra, nós temos hoje uma ideia de trazermos um projeto já implantado, por exemplo, em Curitiba, que é um exemplo em várias áreas para o resto do país, onde lá eles têm a população tem a possibilidade de marcar exames e consultas via aplicativo de celular, via internet. Então, nós temos a intenção de implementar um sistema parecido em Erechim, claro, considerando um estudo prévio de impacto econômico, inclusive, que não onere sobremaneira o erário público e que, uma vez implementado, vai dinamizar a questão do serviço de saúde no município. Hoje nós temos um sistema integrado das UBSs, onde fica o histórico de exames do paciente, porém existe ainda um choque de informações com o sistema do Hospital Santa Terezinha. Então nós temos que integrar esses sistemas e também alguma possibilidade de deixar de forma pública para que o usuário possa ter acesso ao seu histórico também. Hoje em dia, se você quiser você é o usuário do sistema público das UBS, se você precisa de uma cópia de um exame, você tem que se dirigir pessoalmente até a UBS e solicitar no balcão. Com a implementação desse sistema, ficaria muito mais fácil porque o usuário poderia, tendo acesso à internet de casa, conseguir esses documentos de forma mais fácil. Também pretendemos melhorar o sistema que já temos, pois sabemos que nem todos possuem acesso à internet ou um celular, especialmente a população de Erechim mais desassistida, E a questão da saúde do Hospital Santa Terezinha, nós pretendemos dar uma valorização maior ao funcionário que lá desenvolve seu trabalho. Quanto à questão da pandemia, vários serviços eletivos ficaram estagnados. Então nós temos um plano para fazer
andar mais eficientemente, a questão dos protocolos referente a esses serviços eletivos, que deveremos dar uma atenção especial, pois muito se ficou parado e as pessoas precisam retornar a ter esse atendimento o mais rápido possível. Parque Longines Malinowski é considerado o pulmão verde de Erechim, que precisa ser preservado e o espaço utilizado. No seu plano de governo, caso eleito, se planeja revitalizar o parque? Sim. Quanto ao Parque Longines Malinowski, hoje, como todos sabem, ele está trancado, o público não pode mais circular lá, inclusive por uma questão de segurança, né? Tivemos vários problemas lá dentro, mas o nosso plano de governo contempla, sim, a reabertura dele para a circulação de pessoas, implantando ali um sistema de segurança, que as pessoas possam entrar lá de forma segura. E também temos uma situação que o nosso programa de governo prevê, que é a questão de fazer uma parceria com as universidades locais para que seja implementado uma situação de estudo da fauna e flora, a questão da biologia toda do parque. As escolas municipais neste ano paralisaram as atividades e, por questões tecnológicas, não adotaram um modelo híbrido de ensino. E também houve muitas reclamações quanto a vagas de creche. Caso eleito, a educação está sendo pensada de que forma? Quanto à educação, nós temos uma atenção muito especial para essa área, tanto que nós já temos trabalhando conosco um profissional qualificado para a área, que é o Dr. André Cola, dono de um currículo exemplar. Ele é pós-doutor em neurociência e nós colocaríamos ele à frente da Secretaria de Educação, onde ele já tem contemplado ali projetos para lidar com essa situação pós-pandemia. Quanto à questão do retorno às aulas no próximo ano, nós vamos observar como está naquele momento a situação da pandemia. Pretendemos sim retornar às aulas presenciais, claro, observando todos o regramento sanitário, e também nós temos a ideia de implementar um sistema também de acompanhamento de notas e de trabalhos por aplicativo, disponibilizado aos pais para que possam acompanhar ali em tempo real o rendimento do aluno. E também devemos observar que isso passa muito por uma questão de competência estadual. Não sabemos como o governo do estado estará com o sistema de bandeiras, mas do que depender da gente, nós pretendemos sim voltar à aula presencial. Okay. Projetos para a agricultura e também para a agricultura familiar que precisa de estrutura para escoar o seu produto. Quanto à questão da área rural, nós temos recebido muita demanda nesse sentido, que é justamente referente ao escoamento de produtos. O produtor rural, geralmente ligado a propriedades familiares, tem nos colocado uma situação de quase abandono, onde as estradas são muito deficitárias e eles têm muitos problemas para trazer o produto até a cidade. Nós temos sim um planejamento na questão de melhorias nas estradas rurais, onde nós temos que dar uma atenção especial às pessoas que manteram viva a economia, não só em Erechim, mas no Brasil todo, que é a área da agricultura, o chamado primeiro setor. Erechim é considerada uma cidade segura. O projeto Sentinela tem dado segurança para os munícipes através do vídeo monitoramento, mas é preciso ampliar para oferecer mais segurança. E também no trânsito não há nenhuma campanha educativa. No seu governo, caso eleito, haverá ampliação do projeto Sentinela e campanhas educativas para o trânsito? Quanto ao vídeo monitoramento, que é o projeto Sentinela, nós temos sim a intenção de ampliá-lo, inclusive buscando parceria público-privada para levarmos mais pontos de vídeo monitoramento para os bairros, especialmente em frente às escolas. Quanto à questão educativa, nós queremos sim fazer um trabalho nas escolas
em uma parceria com a Guarda de Trânsito, Departamento de Trânsito, e também a Força Voluntária, para que criem um projeto aos moldes do que era o PROERD da Brigada Militar, para que leve para dentro das escolas a questão da segurança em geral e também educação para o trânsito. O governo do estado anunciou a parceria público-privada para a construção do novo presídio em Erechim. No seu governo, o terreno será doado para esta obra? No que depender do nosso governo, sim, a gente tem a intenção de doar a questão do terreno para a construção do novo presídio. Nós devemos enfrentar este problema porque é uma demanda muito grande da sociedade erechinense. Já tivemos diversos problemas, estando o presídio localizado aqui na área central, até inclusive na frente do Parque Longines Malinowski, onde já tivemos casos que os presos que fugiram acabaram se escondendo ali e depois entrando numa situação de foragidos. Então, claro que nós devemos observar toda uma situação jurídica quanto a essa parceria com o governo do estado para implementarmos o presídio aqui. Mas no que depender da nossa administração, sim, nós temos a intenção de doar este terreno. No governo atual, a revitalização das praças foi implementada, mas é preciso olhar para as calçadas, para os canteiros e também para os passeios. E também melhorar a estrutura de escolas e creches. Quanto à aplicação dos recursos públicos nestes itens, de que forma seu governo planeja? Nós temos a intenção, sim, de trabalharmos nesse sentido, de uma revitalização começando pela área central da cidade. Claro que observando a preservação das características históricas que nós temos aqui. É importante frisar este aspecto. Nós temos, inclusive, projetos na cidade prontos de vários parceiros, aos quais nós pretendemos, uma vez dentro da prefeitura, sentarmos para dialogar a melhor forma de executar a obra. É claro que passando pela situação de orientação da Secretaria de Obras também, cuidando da questão não apenas jurídica, mas de impacto econômico que terá para os cofres públicos, e também a questão da iluminação pública, que nós queremos passar para a integralidade na situação da iluminação de LED, que já foi implementada em parte e queremos expandi-la. O candidato Roberto Lucas tem 10 minutos e 18 segundos para fazer as suas considerações finais. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para quem está assistindo é a seguinte: eu gostaria de lembrar da Lei 135/2010, conhecida como Lei de Ficha Limpa, que foi de iniciativa popular, porque naquele momento, quando foi organizado pela sociedade civil, havia uma indignação enorme quanto à questão da corrupção e a imoralidade na administração pública. Nós sabemos que a Constituição deixa bem claro que um dos princípios da administração pública é justamente a imoralidade. Então, como eu disse, por iniciativa popular, foi colocado esse projeto de lei e aprovado e passou a vigorar a partir de 2010, onde se buscava naquele momento uma questão justamente de evitar que pessoas indignas do cargo público assumissem a administração. Bom, é nesse sentido que eu gostaria de deixar muito claro que as pessoas devem buscar informações junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para que verifiquem essa situação da ficha limpa. Veja bem, nós temos 4 candidaturas que foram colocadas para este pleito, onde uma delas foi, inclusive, indeferida com recurso,
pois é uma característica desta lei que, enquanto houver a possibilidade do contraditório, o candidato ele pode desempenhar todos os atos de campanha. Porém, eu devo lembrar que, apesar de poder desempenhar todas as características de uma campanha como os outros que tiveram a candidatura deferida, todos estão cientes de que lá na frente poderemos ter problemas. Então, muita gente tem colocado essa situação, quando a gente levanta ela, como uma espécie de ataque. Não é um ataque. Isso é algo chancelado pela própria Justiça Eleitoral, é um fato jurídico, e que nós não podemos considerar isso como uma espécie de ataque a uma pessoa específica. Bem pelo contrário, deve ser amplamente divulgado para que o jogo democrático seja desempenhado de uma forma isonômica e, inclusive, informativa à população, que precisa sim saber dessa situação. Então, veja bem, com a Lei 135 de 2010, se esperava que as pessoas ligadas aos partidos, por si mesmas, barrassem candidaturas quando houvesse esse enquadramento na lei da ficha limpa. Infelizmente, isso não ocorreu nesse pleito. Ou seja, mesmo sabendo da situação, permitiram que tal candidato lá chegasse e fizesse seu requerimento de registro de candidatura. Então, infelizmente, eu tenho que observar que essa é uma situação onde ou as pessoas envolvidas no processo não entendem absolutamente nada e são ineptas nesta área, ou então, infelizmente, e eu não sei o que é pior, elas estão legitimando uma situação de ficha suja. E não sou eu que estou dizendo, eu repito mais uma vez, isso é chancelado pela própria Justiça Eleitoral. Então, o que acontece? É preciso explicar para as pessoas, para o eleitor. Embora um candidato enquadrado na lei da ficha limpa possa desempenhar sua campanha de forma desimpedida, os recursos eles vão se estendendo, inclusive, para além da eleição. Digamos que tal candidato seja eleito, lá na frente, após um ano, talvez quase 2, o prazo especificado pela lei seria de 1 ano, mas geralmente passa disso. Este candidato enquadrado poderá ser cassado. Então você veja como é uma situação complexa e complicada, pois colocaria Erechim no rol dos municípios que foram administrados por uma pessoa de ficha suja, infelizmente. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte: qual a história que nós, e me coloco nós enquanto cidadão, enquanto eleitor também, qual a história que nós em Erechim vamos escrever para o futuro? Qual a história que vamos deixar para essa eleição? Então, isso é uma situação muito triste, né? Eu vejo que muitos têm legitimado essa situação que acaba sendo vergonhosa para o município, pois nós podemos ser um município que acabe figurando inclusive em notícias nacionais quanto a isso, que está indo na contramão do que se quer para a democracia brasileira. Então eu repito, que história queremos construir e deixar para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos? Será que uma situação dessas vai ser legitimada? Eu acredito que não. Eu acredito que a comunidade erechinense tem o seu valor elevado e eu tenho confiança de que as pessoas
não vão deixar para o futuro uma situação dessas chancelada através do seu voto. Então eu confio que as pessoas vão fazer a melhor escolha e, nesse sentido, eu gostaria, inclusive, de parabenizar os nossos adversários. O candidato Lando e o candidato Pagliosa. Eu parabenizo vocês a colocarem o nome à disposição, que embora nós tenhamos nossas diferenças, nós somos ficha limpa e podemos falar isso com a cabeça erguida. E somos opções, todos somos opções que podem ser consideradas para o eleitor. E peço que o eleitor tenha o cuidado de analisar as propostas, os planos de governo e que analisem com carinho o nosso, que está disponível inclusive no site do TSE e também nas nossas redes sociais, que analisem com carinho, que escutem com calma as nossas propostas e que, entendendo que temos um projeto, como a gente costuma colocar, que coloca Erechim acima de interesses pessoais e partidários, optem por nos dar esta oportunidade de chegar à prefeitura, onde queremos fazer um governo realmente direcionado ao povo, que deixe de lado o toma lá da cá, os conchavos, e que seja feita uma administração eivada de moralidade realmente, como não vimos neste caso que eu acabei de citar aqui, e que façamos o melhor para Erechim. Agradecemos a participação do candidato Roberto Lucas no nosso programa. Também agradecemos a participação de todos os candidatos que passaram durante esta semana pela TV Erechim. Lembrando a todos que todas essas entrevistas realizadas com os candidatos a vice-prefeito estão também disponíveis no Facebook da TV Erechim. Obrigada, candidato, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado.